A civilização romana é um assunto muito importante que cai nos mais diversos vestibulares e provas por aí. É muito importante estudar Roma, pois ela constituiu o maior império da antiguidade e um dos maiores impérios da história da humanidade. Tudo que você precisa saber sobre a civilização romana, você vai ver nesse vídeo. Eu sou Thiago Paiva e seja bem-vindo a essa videoaula. A área onde Roma surge é a área da Península Itálica, que está aparecendo aí no mapa. A história de Roma é dividida em três períodos: o período que Roma foi uma monarquia, uma república e o império, o período monárquico, republicano e imperial. A gente vai ver cada um deles, começando pelo período monárquico. Bom, para falar do período monárquico, eu vou falar de como Roma foi fundada, né? Que os dois começam juntos. Existem duas histórias que contam a origem de Roma. Existe a versão histórica e existe a versão que é uma lenda. A versão que é uma lenda conta que dois irmãos, Rômulo e Remo, foram abandonados por sua mãe por causa do imperador, do rei autoritário de um reino aí. E aí a mãe deles deixou eles num rio. E nesse rio eles boiaram lá e foram encontrados por uma loba. Essa loba amamentou eles, e aí um pastor acabou que achou eles e criou os dois. Quando eles cresceram, eles voltaram para o lugar onde foram encontrados pela loba e lá fundaram Roma. Conta-se que houve uma disputa entre os dois irmãos para ver qual ia ser o nome da região. Rômulo queria Roma, ele ganhou e matou Remo para ter esse nome lá. Bom, a versão histórica mais aceita entre os historiadores é a de que havia um povo lá, o povo latino, esse povo, para se proteger de ataques que eles estavam sofrendo, criou vários postos militares. E um posto que estava localizado entre 7 colunas, às margens do rio Tibre, era chamado Roma. Daí se desenvolveu e surgiu Roma. Você precisa saber que Roma, no início, nada mais era do que a fusão entre vários povos. Tinha os povos latinos, os etruscos, os sabinos, os sanitas e os gregos. Falando agora da monarquia de Roma em si. Roma teve vários reis desde a sua origem, começando com Rômulo, né? Mas até o século 6 a.C. não havia. A história de Roma é meio incerta, então não é importante que vocês saibam os reis até aí. Vocês só precisam saber desses três, que foram Tarquínio Prisco, Servo Túlio e Tarquínio o Soberbo. Esses foram os três últimos do período monárquico. Eles eram de origem etrusca. Bom, falando agora da sociedade no período monárquico. A sociedade era dividida, o critério para a organização da sociedade era o critério de migração, quem chegava e ia ocupando posição maior na sociedade. Bom, quem chegou primeiro virou patrício, que é a classe mais alta da sociedade, a nobreza. Quem chegou depois virou plebeu, que já era a classe pobre da sociedade, a maioria, que serviam os patrícios. E quem chegou depois virou cliente, que serviam aos dois. E havia no final da pirâmide os escravos, né? Que eles não chegavam lá, era Roma que se expandia e conquistava territórios, e o povo desse território conquistado virava escravo. Agora, como funcionava a política no período monárquico? Era assim: o rei, ele tinha função executiva e judicial, e ele até criava algumas leis, ou seja, ele aplicava as leis, ele julgava e criava algumas. A gente tinha a Assembleia Curiata, que era uma assembleia composta por chefes de famílias importantes, e a função deles era apresentar e criar leis e debater sobre a sociedade para resolver os problemas. E por último tinha o Senado, que mais era do que patrícios experientes, mais velhos, que aconselhavam o rei. Bom, no final do período monárquico, os reis, que eram aqueles reis etruscos, que eu disse que eles eram importantes, eles começaram a se aproximar da plebe, do povo mais pobre, e começou a distribuir algumas terras dos patrícios para a plebe. E os patrícios não gostaram nada disso. Então os patrícios se organizaram a revolução e instauraram a república, dizendo que agora ia ser um governo para todos, de maneira igual. Eles destituíram o Tarquínio o Soberbo, que era o rei na época. A plebe, ela estava meio desconfiada, porque sabia que os patrícios não iam querer um governo igual, ia sim querer manter privilégio. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Por isso que o período republicano da história de Roma foi marcado por vários conflitos entre os patrícios e os plebeus, que vocês vão ver já já. Antes de falar desses conflitos, vou falar como funcionava a República Romana, né? Bom, a gente tinha o Senado, que agora ele tinha mais poder, ele cuidava do dinheiro do governo e dos negócios estrangeiros.
E a gente tinha as magistraturas, que eram nada menos do que os cargos do governo, né? Presidente, secretário, sendo que não era presidente, né? Enfim, era outro nome na época. Eram vários cargos que vocês não precisam saber todos. Os mais importantes eram o cônsul, o ditador e o tribuno. Está aparecendo aí todos os cargos e as funções, mas foca nesses que eu falei. O cônsul nada mais era do que o presidente, como se fosse o chefe geral. O ditador, ele não existia, né? Ele só ia existir se fosse necessário, mas ditador ele nada mais era do que ele apagava todos os cargos e o governo se concentrava só nele, ele tinha o poder todo quando era necessário. E o tribuno, que surgiu depois, né? Ele não surge logo no início da República, era nada mais nada menos do que uma pessoa. Era uma pessoa da plebe que representava os interesses do povo. Então atenção, porque a República Romana não surge já com um ditador, óbvio, o ditador é só se precisar, e o tribuno surge depois, mas é fixo, diferente do ditador. Além do Senado e das magistraturas, havia as assembleias. Havia a Assembleia Tribal cuidava dos assuntos do povo, havia a Assembleia Curiata, que cuidava dos assuntos religiosos, e havia a Assembleia Centuriata, a mais importante, que cuidava dos assuntos do exército. A Assembleia nada mais era do que reunião de pessoas importantes para resolver esses assuntos. Bom, como eu já falei, todo o período republicano da civilização romana foi marcado por conflitos entre patrícios e plebeus. Os patrícios eles queriam manter os seus privilégios, né, e manter os plebeus sob seu domínio, e os plebeus queriam igualdade. Bom, os plebeus foram conseguindo algumas coisas durante o período republicano, e eu vou falar agora em ordem cronológica. Eles conseguiram o tribunato da plebe, que nada mais era do que o cargo, o magistrado de um cara que eu falei, que ficava no governo representando a plebe e defendendo os assuntos do povo. Depois eles conseguiram a Lei das 12 Tábuas, onde agora as leis que eram orais foram escritas para os patrícios não saírem dando golpe, mudando a lei quando quisessem. Depois conseguiram a Lei Canuleia, que era a lei que dizia a igualdade civil entre patrícios e plebeus, porque ela permitia o casamento entre patrício e plebeu, daí duas classes diferentes, portanto falava da igualdade civil. E por último veio a Lei Licínia, onde agora não existia mais escravidão por dívida, você não era mais escravo porque estava devendo, e os plebeus podiam agora ser eleitos cônsul. Isso quer dizer que agora os plebeus podiam ser presidentes, já que o cônsul é um presidente. Bom, outra característica da República Romana foi o expansionismo romano. Como Roma havia sofrido algumas invasões durante o período monárquico, no período republicano eles formaram um exército forte e resolveram se expandir também. O exército era imperialista, ou seja, ele tinha uma visão de se expandir para Roma crescer cada vez mais, e ele era formado por tanto plebeus quanto com patrícios. Era um exército muito forte e altamente disciplinado. O expansionismo romano teve duas fases. A primeira fase, eles queriam somente se expandir, ter mais territórios, então eles conquistaram a Península Itálica, a Península Ibérica, territórios por essas regiões. E a segunda fase do expansionismo romano foi quando eles queriam ampliar o comércio marítimo deles, então eles focaram no Mar Mediterrâneo. E essa fase do expansionismo foi marcada pelas guerras púnicas, que a rivalidade que Roma teve com Cartago, que era a região que era dona do Mar Mediterrâneo na época. Houveram essas guerras púnicas e elas foram guerras muito boas, digamos assim, porque várias estratégias foram usadas, foi uma guerra muito pesada assim, e Roma acabou vencendo, né? E Roma destruiu a cidade de Cartago e ela virou dona do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo virou um lago de Roma. Dessas duas fases imperialistas de Roma, dessas fases expansionistas, a gente teve algumas consequências, porque Roma cresceu muito. Teve o lado bom e o lado ruim. O lado bom do expansionismo foi que Roma conseguiu mais riquezas, portanto o comércio também se desenvolveu e surgiram mais comerciantes. O lado ruim foi que surgiu muita concentração de riqueza, como surgiram muitos escravos, a plebe acabou que ficou desocupada, porque os escravos já faziam o que a plebe fazia. E
houveram muitas revoltas de escravos e rivalidades entre comandantes do exército, entre os generais. Portanto, com esse expansionismo romano, começou a surgir uma crise bem complexa na República Romana. E daí surgiram várias tentativas de conter essa crise, né? A primeira foi a proposta dos irmãos Graco, a reforma dos irmãos Graco. Tibério e Caio Graco eram irmãos e eles foram tribunos da plebe. Aquele cargo que eu falei de representar os interesses do povo. E eles propuseram a reforma que consistia numa reforma agrária e na distribuição de trigo para os pobres bem barato. Ou seja, eles queriam pegar todas as terras do território romano, distribuir entre os patrícios e os plebeus e ainda dar praticamente de graça trigo para os mais pobres, enquanto ocorre esse processo da reforma agrária. Os mais ricos, os patrícios, não gostaram nem um pouco disso daí. Tibério foi assassinado, Caio se suicidou e acabou que a reforma não aconteceu. Com todas essas confusões, as instituições tradicionais e os políticos de Roma estavam perdendo força, né? E daí acabou que o Senado teve que indicar 3 líderes políticos para virarem o primeiro triunvirato, o governo de 3. Agora Roma ia ser governada por esses 3 líderes e cada um ia ter uma parte do território romano e ia zelar por sua parte, né? Cuidar das invasões, ia cuidar da sua parte. Esses líderes foram Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César ficou com as terras mais para o ocidente, Crasso ficou com mais para o oriente e Pompeu ficou com o meio. Estava ocorrendo muitas revoltas dos pobres, dos escravos também, e esses caras foram lá para conter essas revoltas, né? Bom, cada um era responsável para cuidar do seu território. E tudo isso era para dar certo, mas acabou que não deu. Havia muita rivalidade entre eles. Então acabou que, após a morte de Crasso, Júlio César e Pompeu passaram a disputar. E aí o exército de Júlio César, que era mais forte, foi, invadiu Roma, as terras de Pompeu, e dominou Pompeu. Então Júlio César tomou o poder e virou ditador de Roma. Bom, como foi a ditadura de Júlio César? A ditadura de César foi assim: ele começou algumas reformas econômicas, distribuiu algumas terras para os plebeus, sendo que aí os mais ricos, os senadores, não gostaram. Foram lá e mataram César. Acabou que a república ficou em crise maior ainda, porque eles gostavam, a população em geral gostava muito de César, ele tinha uma popularidade alta e era uma pessoa querida, então Roma virou uma total agitação. E uma curiosidade, eu acho que muitos de vocês já ouviram a frase, quando alguém trai alguém, assim, alguém muito querido trai alguém, aí a pessoa que foi traída fala: até tu, Brutus. Essa frase ela veio desse episódio aí onde mataram Júlio César, porque um dos senadores que assassinou Júlio César, que estava no meio aí desse assassinato, foi Brutus. Esse Brutus era muito amigo de Júlio César. Então quando César descobriu que Brutus estava envolvido, ele foi e falou para ele na cara dele: até tu, Brutus. Daí essa frase ficou eternizada. Após a morte de Júlio César vem o segundo triunvirato, né? Roma ia ser governada por 3 líderes novamente. E aí a gente tinha Otávio, que pegou as terras mais do ocidente, Marco Antônio, que pegou as terras mais do oriente, e Lépido, que pegou as terras mais do norte da África. Havia muita rivalidade entre os 3, era inevitável, né? Porque os 3 estavam lá, meio que cada um por sua parte, mas havia uma rivalidade. Acabou que Lépido quis tomar muito poder para si, mandar na parte dos outros, e exilaram ele. Ele foi exilado e daí ele perdeu o seu território. Então a disputa ficou entre Otávio e Marco Antônio. E que disputa foi essa, né? Otávio ele acusou Marco Antônio de estar se aproximando muito do Egito, principalmente porque ele estava se relacionando com a Cleópatra do Egito. E aí Otávio acusou Marco Antônio de traidor, de que ele ia dar uma parte de Roma para o Egito. E aí Otávio organizou seu exército com o apoio da população, foi lá nas terras de Marco Antônio, conquistou elas e ainda conquistou o Egito. Ele havia conquistado o Egito, que era uma civilização muito importante. Então ele voltou para Roma muito admirado e recebeu o título de Augusto, que significa Supremo Sacerdote, e virou o primeiro imperador de Roma. Aí acaba a República Romana e inicia-se o famoso Império Romano. Então agora começa o período imperial e eu vou falar dele. Logo no início, junto com o período imperial, começa o período da Pax Romana, que se chama, né?
o período da paz romana, que é o período de apogeu do Império Romano, onde o Império Romano foi melhor, assim, foi um período de muita paz, de progresso para o Império. Esse período começou com Otávio, ou Augusto agora, né? Conquistando o Egito e virando o primeiro imperador. E esse período de apogeu tem uma série de características. A primeira característica é a romanização dos povos conquistados. Os povos conquistados, além de servir ao Estado romano, a Roma também chegava até eles e adicionava elementos de sua cultura. Todo o território romano passou a ser Roma, a retratar o que era Roma. Inclusive, uma curiosidade, desde o expansionismo romano, todas as terras que a civilização romana ia conquistando, eles iam construindo estradas até a capital, Roma. Daí que vem aquela frase, todos os caminhos levam a Roma. Outra característica desse período de apogeu foi a preocupação com a administração do Império, né? Roma parou de se expandir, eles pararam de travar guerras para poder cuidar do que já tem, senão ia ficar muita bagunça como foi aquela crise. E a última característica é a urbanização. Houve um desenvolvimento muito grande na infraestrutura do Império Romano e houve a concentração da população nas cidades. E caso você não tenha notado, o nascimento de Jesus e a morte dele foi nessa época aí, do apogeu, da Pax Romana. Então é muito importante, considera-se que o cristianismo nasceu no Império Romano. Então é muito importante que vocês saibam algumas características sobre o cristianismo. Bom, o cristianismo ele se baseia na vida e nos ensinamentos de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, no Império Romano, durante o governo de Otávio Augusto, o primeiro imperador. Jesus ele foi executado pelos próprios romanos, pelas autoridades romanas no governo de Tibério, e Jesus ordenou aos seus discípulos a espalharem sua mensagem. E discípulos importantes como Paulo, que escreveu as cartas da Bíblia, Paulo de Tarso, e Pedro, aquele que andou sobre as águas, fizeram essa tarefa. E desde o nascimento, desde que Jesus começou a ganhar destaque, os cristãos eles eram meio que perseguidos, né? Essa perseguição ela se intensificou após a morte de Jesus, do governo de Nero até o governo de Diocleciano. Durante esse período, né, desses imperadores, do imperador Nero até Diocleciano, os cristãos foram muito perseguidos. Depois de Diocleciano veio Constantino, que por causa de um sonho virou cristão e deu liberdade de culto aos cristãos. Agora os cristãos podiam cultuar o único Deus deles, já que Roma era politeísta, mas Constantino deu liberdade. E o próximo imperador Teodósio, além da liberdade, ele transformou o cristianismo na religião oficial do império. Agora a galera tem que ser toda cristã, porque ele era mais cristão ainda do que Constantino. Eu vou falar mais detalhado sobre isso já já. Após tudo isso que eu falei, lá para o século III depois de Cristo, Roma começa a entrar na sua crise final, a crise que ia acabar com uma das civilizações mais importantes da história da humanidade. Então aí começa o período chamado Baixo Império, né? O período que Roma começa a decair. Então acompanha aí, porque você vai entender como é complexa essa crise e como ela acabou com Roma. Bom, acabou que como Roma tinha muita população, houve uma crise de escravo, porque não tinha mais escravo suficiente para a demanda que Roma necessitava, já que Roma não estava mais se expandindo. Com pouco escravo, acabou que havia agora pouco produto, ou seja, houve uma crise dos produtos. E com pouco produto, o preço subiu. Então houve uma crise de inflação. Por causa dessa crise, o governo fez a política do pão e circo, que consistia em que o governo agora ia realizar vários espetáculos no Coliseu, etc., para entreter a população, para fazer ela esquecer dos seus problemas, como se fosse futebol de hoje em dia, digamos assim. Mas enfim, o governo fez isso e acabou gastando muito com isso, enquanto o governo também tinha que gastar com as fronteiras para defender as invasões que Roma sofria, para o império se manter. Inclusive os guardiões, né, o exército que guardava as fronteiras era pago em sal, né, uma parte em sal, uma parte em moeda. Daí que vem o nome de salário, vem do sal que eles eram pagos. Bom, acabou que o cristianismo cresceu muito nessa época do Baixo Império, e como o cristianismo ainda era perseguido aí, não chegamos em Constantino ainda, o governo ele chegava e pegava os cristãos e jogava nos coliseus para serem engolidos por leões, etc. E a população começou a ter pena, a sentir empatia pelos cristãos. Aí a população começou a ficar brava com o governo, já era outro problema. Outro problema que foi que houve mais pressão bárbara ainda nas fronteiras.
E somado a isso, os militares não estavam conseguindo controlar a Roma internamente nem externamente. O problema era grande. Toda essa série de eventos e confusões são conhecidas como crise do século III de Roma, né, que acabou com Roma. Foi a maior crise do Império Romano, que vai resultar no fim dele. Bom, depois das crises do século III, eu vou falar agora dos imperadores mais importantes até o fim do Império Romano. A gente teve Diocleciano, né? Esse Diocleciano instituiu duas coisas importantes. A primeira foi a tetrarquia. Ele pegou Roma, dividiu em quatro e botou quatro generais de confiança dele, cada um para cuidar de uma parte de Roma. Com isso, ele descentralizou o poder do exército e deixou mais com esses generais de confiança. Outra coisa que ele fez foi a lei do preço máximo, que fala por si só. Ele instituiu um preço máximo em qualquer mercadoria que passasse disso daí, e o vendedor ia ser considerado criminoso, para tentar resolver as coisas em Roma. Bom, sobre Constantino eu já falei aqui. Ele proclamou o Edito de Milão, que dava liberdade de culto aos cristãos, eles não iam ser mais perseguidos. E outra coisa importante que ele fez foi a criação de Constantinopla. Ele transferiu a capital de Roma e jogou para Constantinopla, que foi uma cidade construída em homenagem a ele, com base no nome dele, virou a capital do Império. Após Constantino veio Teodósio, né? E que eu já falei também, ele proclamou o Edito de Tessalônica, que além da liberdade aos cristãos, ele dava agora, transformava o cristianismo como a religião oficial do Império. Fora isso, Teodósio também ele declarou que após a morte dele, o Império ia ser dividido em dois, Império Romano do Ocidente e do Oriente, e ia ser dividido entre seus filhos, cada um ia ficar com um. Ele fez isso para poder facilitar a administração do Império, porque a coisa estava muito feia. Isso foi em 395 depois de Cristo. Após Teodósio vieram alguns imperadores que não são tão importantes para eu citar aqui. Mas o que acontece, né? Como acontece a queda do Império Romano? Havia muita pressão dos povos bárbaros na fronteira do Império, e os povos érulos, em 473 depois de Cristo, depuseram o imperador, que na época era Rômulo Augusto, e tomaram Roma, tomaram a capital do Império Romano do Ocidente. Claro, havia sobrado o Império Romano do Oriente, que só ia ser deposto daqui a muitos e muitos anos. Porém, por causa da cultura, por causa da origem e tudo mais, considera-se que quando acabou o Império Romano do Ocidente, é o fim do Império Romano. O Império do Oriente é o Império Bizantino, na realidade, né? É a mesma coisa. Então, após a tomada dos Érulos, é o fim do Império Romano. A região do Império Romano do Ocidente virou vários reinos bárbaros que vão ser essenciais para a Idade Média, né? E para quem não sabe, a Idade Média começa logo após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo. Foi assim que o maior império da antiguidade da história humana acabou. Bom, para encerrar o vídeo, você precisa saber ainda de alguns elementos da cultura romana, né? A gente precisa saber o que eles deixaram para a gente, né? Eles deixaram para a gente um governo, né? As autoridades eram práticas e racionais, né? Ele deixou isso para a gente. Eles deixaram também vários elementos da cultura helenística, né, do povo grego, e eles tinham várias especificidades, né? Isso é o principal para você saber. Na arquitetura, eles deixaram para a gente o Coliseu, foram importantes o caso do Coliseu, da construção de colunas, o jeito deles de construir. O direito romano é muito importante, né, porque ele foi um direito universal, que ele respeitava cada um como cada um, entendeu? Todos eram iguais, pelo menos na teoria. E na literatura, eles têm vários nomes que merecem destaque, como Virgílio, Ovídio e Horácio, entre vários outros. E é isso que vocês deviam saber sobre o Império Romano. Se vocês quiserem continuar, eu tenho um vídeo sobre o Império Bizantino, onde eu estou muito pequeno falando. É até bom para se divertir um pouco e aprender, mas eu vou estar refazendo esse vídeo daqui a um tempo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Caso gostou, deixa o seu like, comenta o que achou. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.